Estou como vocês com muita curiosidade, na medida em que o programa era pago, sobre informação relativamente a esta mesa. Não é bem uma mesa redonda, mas é uma mesa retangular. Português, não. E o cara bastante sozinho. Ok, Sónia, bem, nós temos aqui de facto uma mesa com um tema bastante desafiante. Quais são os contributos que a psicologia da educação pode ter para o atingir dos objetivos do desenvolvimento sustentável? Ou seja, não só a educação é um desses objetivos centrais, e entendemos porque é que a educação é um objetivo central dentro desta Agenda 2030, como também queríamos ver em que medida a psicologia e a psicologia da educação em concreto, dada, diríamos nós, as afinidades das pessoas, das três entidades que convergem para este congresso, em que medida é que a própria psicologia da educação pode ter um papel particular e em que medida é que nós, enquanto psicólogos da educação, podemos ter aqui algumas orientações de prática, de investigação, que sirvam esses mesmos objetivos. Não tendes o resumo, nem eu, nem títulos das três intervenções, também não tenho comigo os CVs das três pessoas, mas eu conheço-os aos três e da maneira como eu os conheço vou passar a referir, pela ordem com que vão intervir. A professora Cleise Marinho Araújo, professora na Universidade de Brasília, é uma pessoa inquieta, desassossega qualquer um e tem das coisas uma leitura crítica, né? E da psicologia da educação é uma pessoa muito crítica, inclusive. Ou seja, aquela psicologia da educação tradicional em que o psicólogo se centra no aluno, chateia o aluno, não sai do aluno. E a Cleise diz, não, a psicologia escolar tem que sair do aluno, tem que tomar em atenção a instituição e as políticas, tem que ser alguém que informa as políticas. Eu penso que a intervenção dela nesta mesa vai incidir dentro daquilo que eu conheço, vai se virar para as questões das políticas, em que medida é que a psicologia da educação pode instruir, informar, pressionar a tomada de decisões políticas, alterações políticas que sejam capazes de modificar as práticas educativas. O professor Pedro Cunha, colega nosso também da psicologia, que neste momento tem altas funções governativas. Ontem alguém lhe telefonou, né? Porque no Congresso da Ordem apareciam lá umas comunicações sobre uns projetos que por aí existem. E alguém lhe telefonou dando-lhe os parabéns, porque esses projetos partiram da iniciativa, do incentivo, do estímulo do professor Pedro Cunha. E ele chama-lhe professor, não é? Com uma certa distinção. E a característica desses projetos, por aquilo que eu vi, tem a ver muito com as questões do empoderamento, não é? Ou seja, as pessoas têm, diríamos nós, possibilidades e, sendo apoiadas nesse sentido, são capazes de recriar os seus ambientes e, enfim, superarem as dificuldades, não é? E eu diria que a educação tem muito, ou pode ter muito dessa. A pessoa mais desconhecida aqui chama-se Itaísa, que eu lhe perguntei a origem do nome, Itaísa Pérez, que é uma colega nossa docente na Universidade de La Laguna, com formação na área da convergência entre pedagogias, ciências sociais, e daquilo que eu me apercebi, trabalha com programas centrados na comunidade. E eu diria que é um tema também, por excelência, relevante para este tema da psicologia da educação ao serviço dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, ou seja, a educação de sair, diríamos nós, daqueles contextos tradicionais e ir à comunidade onde, diríamos nós, as demais instituições estão centradas e podem, efetivamente, melhor atingirem os seus papéis. Eu pedia a cada um que mais ou menos 15 minutos. Eu diria que 15 minutos eu aguento totalmente.
5 minutos a seguir cria-me alguma ansiedade, mas também aguento. Mas tudo que for acima de 20 minutos é para me pôr aqui um bocado tenso, mas pronto, mas aguentaremos. A ideia aqui é que, após estas intervenções, aliás, como aconteceu na intervenção da professora, que é haver bastantes perguntas, comentários, é bastante interessante, coisa que às vezes nestas reuniões não acontecem, e eu vou terminar, mas não acontecem porque às vezes são coisas tão grandes, com tanta gente que ninguém precisa de falar. Aqui, como é um grupo mais pequeno, como este congresso se pauta por ser poucos, mas bons, eu estou convencido que vai ser uma mesa redonda em que participam os de cá e os daí desse lado. Está bem? Professora Cleise, 15 minutos, o que for. E obrigado a todos pela disponibilidade em estarem aqui connosco e estamos muito, muito curiosos de ver os vossos contributos. Olá, já boa noite. Muito obrigada pelo convite, um convite insistente, especialmente do professor Leandro, não é, Francisco? E eu dizia, mas é um grande desafio, porque falar desse tema, com as contribuições que eu gostaria de falar, em 15 minutos, com o professor Leandro já anunciando que, de preferência, eu falasse em menos tempo, que ele me deu essa tarefa, aí que eu fico mais ansiosa ainda. Então, eu resolvi, fiquei num dilema profundo, e resolvi apresentar anúncios, né? Paulo Freire nos ensinava, né, que devemos denunciar, mas que a denúncia, por si só, se esvazia. Então, que é importante que façamos também alguns anúncios. E a minha ideia é que essa mesa anuncie até questões mais profundas que a gente vai tratar ao longo do congresso. Convido-os, então, a continuar conosco. Amanhã de manhã, amanhã à tarde, estarei apresentando em maiores detalhes o que o anúncio dessas políticas vem apontando no nosso país. Então, já peço desculpas, professor Leandro, por esse prólogo. Agradeço e cumprimento meus colegas, à mesa, cumprimento mais especificamente o professor e amigo, professor Leandro. Não está. Estamos a ter alguns problemas, né? Não está. Não faz mal. Mas não faz mal. Também não. Está bem, vai aqui, vai aqui. Ó, faço desconto, Leandro, faço desconto. Tem direito a prolongamento. Pare aí. Ah, poxa. Não, eu estava aqui. É este. É este? Sim, aqui. Ah, está bem. Está bem? Zere o cronômetro, Leandro. Por favor. Está bem. Então, a minha fala vai ser sobre o desenvolvimento sustentável, especificamente no ensino superior. É uma das áreas que eu venho trabalhando, temos uma vasta produção no Brasil sobre a psicologia escolar, e vocês vão me ouvir falar de psicologia escolar, porque é o tema das minhas pesquisas, do meu trabalho, da minha luta, dos meus afetos há muitos anos. E temos essa vinculação forte com o ensino superior, especialmente ligada aos objetivos da Agenda 2030, mas vou fazer esse destaque aqui da equidade dos temas, da equidade, inclusão e justiça social, obviamente a partir dos objetivos da Agenda 2030, mas vou eleger o objetivo 4, se me permitem, vou ficar aqui. Será que passa assim? O objetivo 4, que pretende garantir uma educação inclusiva de qualidade, e também o objetivo 10, na prospecção da redução das desigualdades, especialmente as desigualdades sociais. E vou pedir licença, porque vou me permitir falar do que eu conheço, da minha realidade, do meu contexto, do Brasil, e da influência da Agenda 2030 nas nossas políticas. Nós viemos de um contexto de muitos desafios, né? Tivemos uma herança bastante recente da pandemia, que nos trouxe muitas implicações,
no nosso desenvolvimento do nosso país, no desenvolvimento individual, uma herança que ainda hoje agudiza as nossas desigualdades sociais. Mas, como se não bastasse a pandemia, tivemos ainda a herança de um governo também igualmente nefasto, um governo negacionista, obscurantista, autoritário, de extrema-direita, que trouxe extremo retrocesso às políticas educacionais, às políticas sociais, com baixíssimo investimento também na ciência, na tecnologia, e praticamente nenhum acompanhamento da Agenda 2030. Nós tivemos 8% de atingimento dos objetivos da Agenda 2030. E, felizmente, em janeiro de 2023, nós temos a eleição de um novo presidente que, ao subir a rampa do poder simbolicamente com o povo, com representantes do povo brasileiro, aponta para qual é a meta das políticas do seu governo voltado para o povo brasileiro. E já no primeiro ano de governo, nós temos indicadores desses avanços. Temos, então, o crescimento do PIB, um crescimento significativo para esse primeiro ano, uma queda de 20% da inflação, diminuição do desemprego em 7,5%, aumento do salário mínimo, e especificamente ligado aos avanços da Agenda 2030, houve a recriação da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estava desativada no governo anterior, e essa comissão vem, então, promovendo a difusão, a territorialização dos ODS e uma articulação financeira de recursos para fazer frente, então, a essas políticas públicas. Nós já tivemos como resultados, então, apresentado agora no Fórum de Alto Nível das Nações Unidas, em julho, o Relatório Nacional Voluntário do Governo Brasileiro, apresentando, então, avanços com relação aos nossos temas prioritários, combate à fome, à pobreza, desigualdades, enfrentamento das emergências climáticas, que acho que o mundo inteiro acompanhou, inúmeros problemas que nós tivemos no nosso país, desde as queimadas a grandes incêndios, a grandes inundações também. E uma sugestão de reforma desse sistema de governança global. Além disso, nós temos uma proposta do governo brasileiro da criação do Objetivo de Desenvolvimento Social 18, acrescentar à agenda mais um objetivo da igualdade étnico-racial, com vistas, então, a esse desenvolvimento sustentável com foco na inclusão. Temos já, enquanto ações de resultados, a queda do desmatamento da Amazônia, a criação do Fundo da Amazônia, medidas de proteção aos povos originários, ampliação das políticas de inclusão, e essa ação nos favorece fortemente no campo educativo, redução do impacto das mudanças climáticas, monitoramento e combate à devastação dos nossos biomas. Especificamente com relação a essa ação, nós tivemos a grata conquista anunciada recentemente de que no Zoom. Já? Então, especialmente com relação à devastação dos biomas, nós tivemos uma grande conquista, que é a confirmação da realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que vai acontecer pela primeira vez na Amazônia brasileira. Então, a COP30 está confirmada para a cidade de Belém do Pará, né? Meus colegas aqui da Universidade Federal estão bem felizes, e em novembro de 2025 nós teremos essa discussão acontecendo nesse grande bioma, não só do país, mas do mundo. E aí eu vim, então, com um olhar mais focado ao ensino superior no Brasil. Nós temos um sistema muito robusto de ensino superior no nosso país. Nós temos
9.444.000 estudantes que participam, frequentam quase 45.000 cursos em 2.595 instituições de ensino superior no nosso país. Ter quase 10 milhões de estudantes no ensino superior é um número que, geralmente, a gente conversa muito aqui em Portugal, sendo que Portugal é quase o número dos habitantes desse país. Então, a nossa responsabilidade é imensa, principalmente porque, dessas instituições, 12% apenas são instituições públicas e 88% particulares que oferecem vários desses cursos. Nossa agenda, então, da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável no ensino superior, ela se apresenta com vários indicadores. Eu escolhi apenas os indicadores das políticas mais amplas, mas também vou sinalizar alguns indicadores que vêm acontecendo dentro das próprias instituições de ensino superior. Em relação às políticas, há, então, uma modificação no orçamento geral e na governança. Em relação ao orçamento, o presidente da República destinou recentemente, num pacto com os próprios reitores, recursos diretamente destinados para as universidades e institutos federais, para a retomada de obras, para financiamento de pesquisas e de outros objetos da ciência brasileira. Houve um reajuste histórico muito substancial no valor e na expansão das bolsas de estudo para graduação, pós-graduação e assistência estudantil, que faz parte de um dos programas de inclusão no nosso país. Nós temos uma política de permanência, tivemos, assim como no mundo inteiro, uma expansão bem grande, bem verdadeira, bem impactante do ensino superior no nosso país. Muitos estudantes entraram, mas a permanência, a evasão era muito grande. Então, temos uma política de permanência com bolsa. Essas bolsas também tiveram aumento do orçamento. E também houve um acordo para um programa de aceleração do crescimento com um recurso destinado à ampliação de mais 5 campos de instituições de ensino superior federais nas 5 regiões do Brasil. Em termos de governança, houve um fortalecimento da política de educação inclusiva, houve, nessa vertente da manutenção da política de educação inclusiva, uma ampliação legal, inclusive, a autorização para a construção de mais 100 novos institutos federais, que aqui em Portugal corresponde aos politécnicos, e uma ampliação das ações afirmativas. Desde 2012, nós temos uma legislação nacional que destina cotas para estudantes negros, quilombolas, indígenas e de vulnerabilidade social. São cotas sociais, os estudantes entram e também têm direito à Bolsa Permanência. Houve uma atualização em 2023 dessa legislação, onde a ampliação do acesso se deu por critérios bem mais flexíveis, aumentando também a presença de indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência no ensino superior. E, em termos da consecução das políticas da Agenda 2030, dentro das próprias instituições de ensino superior, temos indicadores de mudança em termos de gestão, currículo e formação docente continuada. Conversávamos sobre isso, indicávamos, né? A professora trazia essas questões na conferência dela anterior. Então, com relação à gestão, a gente tem visto inúmeras práticas acadêmicas trazendo metodologias de ensino, de aprendizagem, uma gestão mais participativa, mais democrática, mais coletiva, e também a provocação de um avanço no aprofundamento teórico, metodológico, epistemológico do conceito de sustentabilidade. O que é a sustentabilidade dentro de uma perspectiva educacional para além do senso comum. E temos também, como desdobramento dessa gestão, transformações curriculares inovadoras, um trabalho interdisciplinar e colaborativo sendo voltado para uma integração de saberes, saberes da ciência, saberes da prática, saberes do mundo do trabalho, formalizando, então, essa
necessidade de desenvolvimento de perfis e competências mais atualizadas para os docentes, competências globais, inter e transdisciplinares, uma partilha de práticas exitosas, de boas práticas, no desenvolvimento da rede de cooperação. E aí o olhar, então, para a psicologia e para a psicologia escolar. O que temos em termos de psicologia escolar, avançando na nossa perspectiva, no nosso trabalho, coadunando-se à Agenda 2030. Trabalhamos, então, a partir de alguns marcos políticos, teóricos, epistemológicos. Trabalhamos com a psicologia escolar crítica, Leandro anunciou um pouco, amanhã nós vamos desenvolver algumas das nossas, mostrar algumas das nossas ações, mas é uma base teórica que procura, então, disseminar ações em termos de desenvolvimento para muitos. Por isso, a defesa por uma atuação coletiva, institucional, de empoderamento, de fortalecimento das potencialidades de todos os sujeitos, não só das práticas tradicionais remediativas, mas em prol do sucesso que pode ser obtido por todos os atores. E aí o desenvolvimento de muitos nesses contextos. A psicologia escolar no ensino superior vem trazendo, então, contribuições para a consolidação dessas políticas de sustentabilidade, especialmente no combate às desigualdades. E eu trouxe aqui, bem rapidamente, apenas uma das ações, com base nesse foco coletivo institucional, onde a psicologia faz uma assessoria à gestão institucional, às políticas, aos programas internos às instituições de ensino superior, também no planejamento e na formação e na participação da formação continuada de todos os atores, não só dos professores, um acompanhamento também nas políticas internas de inclusão, especialmente, e nos desenhos curriculares e de inovações metodológicas. De modo geral, a nossa defesa pela psicologia escolar é baseada no princípio de que, pela ação da psicologia institucional coletiva, podemos promover uma transformação social por meio da transformação de consciências. E aí as nossas ações se baseiam, então, em mediar processos de conscientização e intencionalidade essas práticas educativas mais inclusivas. Então, a Agenda 2030 no nosso país, e inspirando políticas públicas, inspirando as ações e as nossas pesquisas na área da psicologia escolar, vem comprovadamente trazendo resultados sobre desenvolvimento sustentável, inclusão, justiça social e equidade. Muito obrigada. Só fechar esta, que esta já não é preciso. É esta, não é? Deixa-me só fazer uma coisa, porque aqui o pessoal que tem. Deixa-me alterar as liberdades. Isto tem várias liberdades, tem que ser não é isso, não é isso. Estava a ver quem tinha os micros ligados. Já os ligaram? Ah. Então, não é este, não? É este? Então. Só para partilhar aqui. Atenção para este. Está mais aqui este em vídeos? Tem vários. Então, peraí. Vou partilhar o som também. Vou para a opção do som.
bem. Tem que usar o microfone, não é? Senão não... É, não é? Então, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa, muito obrigado pelo convite. É um gosto sempre enorme voltar aqui ao ISPA, voltar a casa. Vou pôr a contar o tempo. Bem, eu hoje venho fazer uma denúncia a seguir àquilo que disse, relembrando-nos o Paulo Freire. Venho denunciar a minha total ignorância sobre o tema que nos propuseram. Total e absoluta. E a segunda denúncia é que isto que eu vos vou dizer, já disse ao professor Leandro na Universidade do Minho o ano passado, salvo erro, julgo que foi o ano passado. Bem, pronto. Mas como eu não aprendi nada desde então, mantenho a mesma apresentação e digo-vos exatamente a mesma coisa, que é, não sei absolutamente nada sobre este tema. E como não sei nada, fiz aquilo que as pessoas atrevidas fazem, que é carregar no botão. Outra vez caiu. Fui procurar. Que raio é que tem a ver a psicologia, perdoem-me a linguagem, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? E percebi que, pois, não ia ter muita sorte, porque encontrei apenas 138 referências, mas, como não era a psicologia, complicaram a vida, era a psicologia da educação, procurei outra vez. E então aí encontrei 3 referências, uma das quais eu não conseguiria nunca entender. E pensei, bom, estou realmente perante um problema que nem sequer dá para plagiar o que os outros disseram, vou ter que pensar pela minha cabeça. E isso fez-me lembrar um pedagogo que eu admiro imenso e que me marcou, gostei imenso de ler o pedagogo Frankenstein e outros livros dele. E uma vez perguntar-lhe numa entrevista, professor, o que é que faz? Dá muitas conferências, é muito famoso, é muito popular, o que é que faz para falar sobre tantos temas, toda a hora, como é que faz isso? E ele disse uma coisa muito simples, disse, eu falo apenas e só sobre aquilo que eu faço. E eu pensei, bom, então é isso mesmo que eu vou fazer. Vou trazer-vos a minha experiência, de quem não sabe nada sobre desenvolvimento sustentável, mas que anda há 25 anos a tentar fazer psicologia da educação. Não escolar especificamente ou estritamente, mas anda há 25 anos a tentar fazer isto. Que coisa linda, não sei. A coisa é esta, não sei. Só sei que é linda. E então, ia-vos falar numa primeira abordagem, quais seriam os 3 grandes contributos que a psicologia podia dar. Por um lado, todas as teorias que nos influenciaram a todos, da psicologia cognitiva, do desenvolvimento comportamental, a cognitivo-construtivista e a socioconstrutivista. E depois, o foco que, no caso da psicologia educacional, nós temos no o quê e no como. E o quê e o como conta muito dentro da escola, mas também conta muito fora da escola. E eu cada vez mais me convenço disto noutros mundos que não têm a ver estritamente com a escola. E depois, tal como já foi dito pelo professor Leandro, neste movimento progressivo, para além do espaço estrito da sala de aula. Esta capacidade de ver o todo, não é? Pelo menos esta tentativa de ver o todo. Não é uma capacidade, é uma tentativa. E, portanto, vou, a partir de algumas coisas que fui fazendo ao longo da vida, focar em 5 ODS, assim o tempo o permita, e eu destacaria 7 grandes contributos, à luz da minha reflexão sobre a minha vida, o meu percurso, que é diferente, cada um de nós tem o seu percurso. Por um lado, como é que eu acho que nós podemos, ou que eu pude contribuir? Por um lado, porque nos focamos muito em comportamentos, em atitudes e em representações. Depois, porque nos focamos muito em conhecimentos, em capacidades e em competências. Depois, como a professora Clésia acabou de dizer, focamos-nos muito no modo como as coisas acontecem, na participação e no empowerment, precisamente. Depois, porque estamos sempre muito atentos à pedagogia, à forma como se aprende. E depois, porque nos esforçamos por sair daquela relação binária do adulto e da criança. Esforçamos para ver os níveis da intervenção. Depois, porque nos esforçamos por basear aquilo que dizemos e fazemos em alguma evidência científica, espero que sejam mais do que 3 referências. E depois, porque eu acho, lá chegar, que nós temos, eu gosto muito de cinema, em Cannes há um prémio especial, uma categoria que é Un Certain Regard. E eu acho que nós temos um certain regard, estou numa casa de psicólogos, ninguém me vai contrariar, portanto posso dizer isto às vezes que eu quiser. Então, relativamente ao primeiro objetivo, bem, eu vou saltar isto. Vocês sabem que o conhecimento e as qualificações são fortíssimos preditores de rendimentos vários, entre os quais os económicos. Também sabem que as decisões económicas que os adultos tomam não são necessariamente racionais, já ouviram todos falar no afunilamento cognitivo e, portanto, também sabem que trabalhando a montante da pobreza nós podemos, de facto, impactar neste objetivo. Quando falamos de psicologia educacional e ODS, se calhar todos vamos a correr para o objetivo 4, que é o mais fácil. Estamos em casa, estamos a falar de educação, mas nós estamos em muito mais objetivos. É essa a tese que eu venho aqui hoje defender. Depois também sabemos que as famílias em situação de pobreza aderem muito menos a intervenções, estão menos atentas muitas vezes, ou menos disponíveis, atentas talvez não seja a melhor palavra, estão menos disponíveis
para muitas das necessidades que as crianças têm, e também sabemos que estas pessoas em situação de pobreza apresentam, falta ali um A, níveis muito mais elevados de stress, de ansiedade e de mal-estar, o que depois está na origem de relações complicadas. E, portanto, esta minha abordagem autobiográfica, eu ia basear-me em 5 ou 6 exemplos de coisas em que fui participando e que explicam, em parte, como é que isto, que eu acabei de dizer no slide, se traduz na prática. Este é um exemplo que o ISPA bem conhece, que são, se funcionasse, que não funciona, portanto, assim acabou mesmo cumprir os tempos todos, que são, pois não funciona, que são os grupos Aprender, Brincar, Crescer. É um exemplo de uma intervenção focada na pobreza, mas onde nunca se falou de pobreza nem de rendimento. Aquilo que se fez foi juntar crianças que estavam isoladas, famílias que estavam isoladas, e convidá-las a brincar umas com as outras 2 vezes por semana, 2 horas de cada vez. Esse brincar juntos, essa quebra do isolamento em que estavam as crianças e as famílias, traduziu-se, de acordo com um estudo muitíssimo rigoroso, enorme, aliás, que envolveu uma equipa muito grande, algumas das pessoas aqui até participaram nele, demonstrou que estas famílias, pelo facto de 2 vezes por semana se encontrarem na feira, no centro comercial, na paróquia, na biblioteca, no jardim, onde fosse possível, mas de uma forma estruturada, lembrem-se, eu frisei o como, de uma forma estruturada, assente em evidência científica, nós conseguimos demonstrar que crianças que não tinham acesso a creche, não tinham acesso a jardim de infância, viviam em zonas de grande pobreza e exclusão social, conseguimos demonstrar que, o desenvolvimento cognitivo e emocional destas crianças foi semelhante aos que frequentavam creches e jardins de infância. 2, as mães destas crianças, nós pusemos câmaras dentro da casa destas pessoas, okay? E filmámos durante um ano inteiro. As mães destas crianças, muitas delas no início em situações de depressão, não só houve uma redução significativa dos níveis de depressão e ansiedade, como a taxa de empregabilidade destas mães aumentou muito. O que é que brincar com outras mães tem a ver com o emprego? O que é que tem a ver? Psicologia educacional. Outro objetivo, saúde e bem-estar. Nós sabemos que há vários determinantes de saúde e muitos dos determinantes de saúde têm origem no comportamento humano. Senão eu não tinha a barriga que tenho e vocês não comiam como comem. Não é? São comportamentos, são tomadas de decisão. Também sabemos que esse comportamento é muitas vezes influenciado ou enviesado por conhecimento. Nós temos que saber coisas e temos que transformar essas coisas que sabemos em ação. Raramente o fazemos, senão não andávamos na autoestrada a mais de 120 km por hora, como eu vou andar quando sair daqui. Depois, também sabemos que as interações entre sujeitos, ou por via das interações sociais, nós conseguimos reduzir fatores de risco e promover fatores de proteção para vários comportamentos de risco. Agora podemos generalizar. Exemplos pelos quais eu passei na minha vida. Também não vos vou mostrar porque o vídeo não vai correr. Este é o projeto Stop Infecção Hospitalar. Por acaso este vídeo ia impressionar-vos porque eu não percebo metade do que os médicos aqui dizem, que tem que ver com as bactérias que eles querem eliminar no contexto pré-operatório, do pós-operatório, do cirúrgico. É giro, impressiona, tem palavras difíceis de perceber. Mas na prática, isto foi a psicologia a funcionar. Nós ensinámos médicos e auxiliares a lavar as mãos. Reduzimos em 52% a taxa de infecção hospitalar. Isto poupou mais de 1000 vidas por ano. Em 9 hospitais do país. Portugal só tem 12 ou 14 centros hospitalares. Em 9 deles implementámos um programa de, vamos lá, nunca dissemos que era para aprender a lavar as mãos. Dissemos que era para prevenir bactérias com nomes que eu não sei pronunciar. Mas os psicólogos sabem muito bem que por trás daquilo estão percepções, estão vieses sociais, estão comportamentos, estão tomadas de decisões. E está a latência e a aparência das boas decisões versus as decisões menos boas, que é comer muito, andar a excesso de velocidade e não lavar as mãos, depois de fazer as operações que eles lá andam a fazer. Portanto, estava aqui a senhora diretora do hospital a explicar que isto mobiliza o hospital todo, somos todos super inteligentes, dizemos nomes em latim, lá das bactérias, mas na prática o que se fez foi um concurso de lavar as mãos. Com pessoas altamente qualificadas. Nunca um cirurgião ia inventar um programa com concursos, com estrelinhas, pontinhos, com prémios, com reuniões semanais, com almoçaradas. Pronto. Isto porquê? Porque nós sabemos que há determinantes, há padrões no comportamento humano. E há percepções e há vieses na percepção. Todos os hospitais achavam que estavam abaixo da média nacional na infecção hospitalar. Vila Franca de Xira é este hospital.
Este vídeo era sobre Vila Franca de Xira. É a diretora do Hospital Vila Franca de Xira. Todos achavam, na primeira entrevista, não, aqui não há infecções hospitalares. Depois, com a DGS, mostramos, não, e muitas, e vocês têm pessoas, tempo a mais, bem, não vou explicar. Um exemplo. Também contribuímos muitíssimo para o objetivo da saúde. Outro exemplo foi das primeiras coisas que fiz na vida com crianças de bairros sociais e não só, e jovens, que já tinham percursos de consumo de substâncias aditivas. E na altura eu não tinha esta barriga, portanto fazia muitas atividades destas e comecei, por experiência, um pouco intuitivamente, a montar atividades de risco controlado, precisamente para os ensinar a tomar decisões, precisamente para os ajudar a perceber que eles podem regular melhor as suas vidas e que não estão dependentes do acaso, ou da sorte, ou do sítio onde nasceram. Que é a crença que eles têm. Eles acham que tudo acontece por sorte. Se o teste tiver um bom resultado, tive sorte. Se estão socialmente integrados, sorte. Enfim. E, portanto, um outro exemplo de coisas pelas quais eu fiz, pelas quais eu passei, em que, de facto, mais uma vez, a ciência psicológica, particularmente a psicologia de educação, que reconhece que o sujeito aprende em qualquer lugar, em qualquer momento, mesmo pendurado numa rocha, ele está a aprender coisas muito importantes. E depois assim chegamos ao objetivo quarto. Bom, eu vou saltar isto, vocês conhecem o objetivo. Queria falar-vos de 2 projetos, já não tenho tempo para mais. Um, que já foi aqui citado, as Academias Gulbenkian do Conhecimento, que é um dos mais recentes em que estive envolvido, que no fundo pretendia demonstrar que para desenvolver competências sociais e emocionais não é preciso criar uma disciplina, nem é preciso parar de aprender as coisas importantes que estão nos currícula. No fundo, o que pretendia demonstrar é que nós podemos aprender qualquer conteúdo curricular e, ao mesmo tempo, desenvolver a autorregulação, desenvolver a empatia, desenvolver o pensamento crítico e por aí fora. Este projeto começou pequeno e chegou a cerca de 30% dos alunos do país e ainda hoje, mais ou menos 1/3 das escolas do país têm programas de promoção de competências sociais e emocionais. Qual é o papel da psicologia? É que trouxe a evidência científica toda que suporta o investimento que foi feito aqui, que foi um investimento grande da Fundação Gulbenkian. E a trazer também um vídeo aqui para a professora Cristina dos Clubes de Leitura Escrita, é uma das coautoras dos Clubes de Leitura Escrita, que demonstraram que não é uma fatalidade de nascer num sítio, vou dizer de outra maneira, não é uma fatalidade necessariamente não ter tido 1000 horas de contacto com a leitura escrita, como dizia o professor Chauveau. Não é uma fatalidade. Não é uma fatalidade nascer num bairro social, não é uma fatalidade ter pais com baixa escolaridade. Nada disso é uma fatalidade. Há uma vacina. Essa vacina chama-se o conhecimento da psicologia educacional. Porque nós demonstramos, aqui na zona da Grande Lisboa, demonstramos que qualquer criança, viesse de onde viesse, com esta intervenção, que ainda por cima era divertida, comia-se, havia lanchinhos, havia histórias, havia música. Demonstramos que com uma intervenção simples e barata colocávamos o elevador social outra vez a funcionar. E estas crianças, no final da intervenção, ficaram, parte delas, acima do grupo de controle, que não teve intervenção nenhuma e que eram os que já sabiam tudo e já tinham tido as 1000 horas de... Estou a simplificar muito, não estou? Mas pronto, eu estou com pressa. Outro exemplo, e este é mais recente, os projetos piloto de inovação pedagógica. A nossa escola tem 4 pilares mais ou menos inamovíveis. A mudança na escola mede-se em idade geológica. É coisa de paleontólogos, não é coisa de psicólogos. Nós temos... Quando é que foi a última vez que a escola mudou? Isso já foi, deixa cá ver. Paleocénico, Mesocénico... ia trazer-vos um vídeo, mas não trago. Mas queria falar-vos deste PIP. Portanto, há 4 grandes pilares nas nossas escolas. Um é o espaço, é o pilar do espaço. Usamos o espaço da mesma maneira há 2500 anos, vejam. O outro pilar é o tempo. Usamos o tempo da mesma maneira há 2500 anos, vejam. Porque há um tempo para aprender e depois há um tempo para esquecer. O tempo para esquecer está quase a começar, é o fim de semana. E depois é junho. De junho a setembro é para esquecer. Todos os dias da semana, das 7 horas até a manhã seguinte, é tempo para esquecer. Depois há um tempo para aprender. E esse tempo está segmentado de uma mesma forma há 2000 anos. E depois, o terceiro pilar é o pilar dos conteúdos e o quarto pilar é o pilar dos atores e dos papéis que os atores têm. Como veem, os papéis são os mesmos há 2000 anos. Eu não me chamo Sócrates, mas vocês estão aí quietos e caladinhos e sentados e bem confortados. O projeto piloto visou experimentar outras formas de aprender. Começou com 7 escolas, hoje em dia está em 60% das escolas do país, que olham para o espaço, para o tempo, para os conteúdos e para os papéis de maneira diferente. Como é que a psicologia da educação suportou isto?
deu-nos a evidência, o conhecimento, para dizer assim, se calhar há outras formas de aprender que não seja sentado, quieto, calado. Há outras maneiras de aprender. Este PIP já vai na segunda geração, agora estamos no secundário a fazer exatamente a mesma coisa, porque é sempre mais fácil mudar o básico e o secundário, mas sobre isso teremos novidades. E em 9 segundos falar-vos sobre o Un certain regard. Pois, está bem, o slide é bonito, fica aqui. Ia falar-vos de um outro projeto, o GAP, Ganhar ou Aprender, Nunca Perder, isto a partir de uma frase do Mandela. Foi um projeto na Gulbenkian em que, durante a pandemia, nós garantimos que os alunos, porque lá está, a injustiça existe e persiste, todos fomos para casa, todos ligámos os ecrãs, quem tinha. Todos ligámos a internet, quem tinha. Mas há quem não tenha. Nem ecrãs, nem internet, nem condições para fazer uma coisa e outra. E fomos visitar estes alunos e mandámos cartas e fizemos programas de rádio para chegar a eles, para eles não pararem de acreditar que seriam capazes de aprender, custasse o que custasse. Desafios são muitos, fica para o debate, este é muito conhecido, depois também há este muito conhecido, e também há este muito conhecido, e o último desafio é este. Isto são confetis. Eu apresentei uma seleção de algumas coisas que fui fazendo, mas há muito risco de apostarmos em confetis. O que é que são confetis? São projetos e projetinhos que são muito vistosos, são muito coloridos e são muito variados, mas que 2 ou 3 segundos depois estão no chão e são lixo. Todos os projetos que eu trouxe até aqui, com exceção do GAP, porque já não há pandemia, todos existem hoje. Alguns deles têm 20 anos, outros têm 15 anos, outros têm 10 anos, outros têm 5 anos. Terminei, senhor moderador. Sí, con esto. Sí. Espera. Listo. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite à organização ISPA, para a Associação para o Desenvolvimento da Investigação em Psicologia da Educação, a DIPSIEDUC, a professor Leandro. Estou a aprender a falar português, mas permítanme que vos fale agora em espanhol para que não demore 5 horas em comunicar convosco. Bueno, les compartía, pero para no dilatar, aunque son 30 segundos, un vídeo del Ministerio de España, el ministerio que lleva la Agenda 2030, pero vamos a saltarlo, ¿no? Quiero contextualizar un poco. Mi perspectiva, como decía Leandro, es desde la educación, de qué se está haciendo, no en España. Yo voy a aterrizar en mi contexto, porque hablar de la Agenda 2030 a nivel global creo que es imposible, es irreal. Aterrizo en el contexto de Canarias, que es de donde yo vengo, las Islas Canarias. Como toda Agenda 2030, creo que independientemente de los países y los territorios, se considera una hoja de ruta, una guía, una orientación de los retos actuales que tenemos, de los desafíos, de las dificultades, las problemáticas que tenemos. Una agenda, hablan en la propia agenda de una agenda movilizadora. Claro, para movilizar hace falta comprometerse,
Para comprometerse hace falta tener conocimiento y para pasar a la acción hace falta un cambio de conciencia. Palabras mayores, cuando hablamos de contribuir a los ODS, a veces de forma incluso banal, con el riesgo de caer en el populismo, porque claro, ahora están las políticas y entonces hay intereses también, pero intento trasladar lo que se está haciendo desde una perspectiva muy práctica y desde lo local, ¿no? Con los pies en el territorio. Para contextualizarlo primero, hay muchos objetivos, el compañero Pedro hablaba de algunos de ellos. Yo me he centrado en el de educación porque me preocupa mucho el tema de la sostenibilidad en el currículum realmente, porque si no creo que va a ser muy difícil empezar a cambiar conciencias y involucrar a las nuevas generaciones. Algunos datos que tenemos de 2015 y como son datos del informe de España de contribución a la Agenda 2030 de 2024, pero los datos, como pueden ver, están actualizados hasta 2022. Si eso es complejo, qué difícil va a ser cumplir todo lo demás, ¿no? que han indicado en la agenda. Del 83,8% de competencia lectora, en 2015 se ha bajado al 75,6% o se bajó en 2022. Se supone que la agenda es para conseguir objetivos. En la competencia matemática de 77,8% en 2015 bajamos al 72,7% en 2022. Dos ejemplos muy básicos y sencillos. Si revisamos el informe, repito que ahora mismo hablo del informe español, publicado en 2024, el ODS Educación de Calidad tiene diversos indicadores y a su vez subindicadores, ¿no? Entonces nos encontramos con que muchos de esos indicadores no se han conseguido, algunos sí se han conseguido muy favorablemente, otros de manera leve y otros vamos en retroceso, ¿no? Por resumir, yo los he puesto ahí todos, pero no nos vamos a detener. Hay un indicador de retroceso significativo, que es el que tiene que ver con adolescentes que a final de secundaria inferior han alcanzado el nivel mínimo de competencia lectora. Hay 7 subindicadores en leve retroceso, tiene que ver con la enseñanza primaria, el nivel de competencia lectora, el nivel de competencia matemática, la tasa de escolarización en 5 años, en total y por géneros, niños y niñas, y la paridad en zonas rurales y urbanas de población de 15 a 64 años. Todo eso en leve retroceso. Y después sí tenemos algunos progresos. En el caso, en progreso moderado, cumplimos 4 subindicadores o vamos en camino de cumplir, que tiene que ver con la enseñanza secundaria, la población de 15 a 24 años en formación académica en las 4 últimas semanas, que claro, los indicadores para que sean reales y factibles deben de ser concretos, entonces es solo en esa semana, y índices de paridad también entre mujeres y hombres en las 4 últimas semanas. Y después tenemos 6 subindicadores en progreso significativo, que es lo más positivo, ¿no? Población total entre 20 y 22 años que completa la secundaria, población de 15 a 64 que estudian formación académica en las 4 últimas semanas, población de 25 a 64 últimas 4 semanas, etcétera, ¿no? Ahí he marcado en amarillo, hay datos que no se han conseguido. Fíjense que los anteriores son del 2022, todavía en 2024 no se han conseguido obtener esos datos, con lo cual creo que va a ser complejo conseguirlo para el 2030. Y aquí. Y la parte que más me interesa, que tiene que ver con los planes, con los planes de estudio, el indicador 471, el grado en el que la educación para la ciudadanía mundial, que además es como lo menciona la Agenda 2030, y la educación para el desarrollo sostenible se incorporan en las políticas nacionales de educación, los planes de estudio, la formación del profesorado y la evaluación del estudiantado. Y aquí nos encontramos unos datos que también son un poco complejos de interpretar porque el informe no aporta explicación de cómo interpretar, ni el Instituto Nacional de Estadística consultado tampoco. Bueno, hablan de un rasgo de 0 a 1, pues se entiende o sobreentiende que el 1 sería totalmente
conseguido y el 0 nada. Bueno, pues tenemos que solo hay datos, o los datos positivos es en cuanto a la incorporación en las políticas nacionales, veremos después cómo se están incorporando en la educación. El desarrollo sostenible en los planes de estudio, según estos datos, en 2020 era del 0,91, tengo grandes dudas. La incorporación en la formación del profesorado 0,95 y en la evaluación de los estudiantes de un 1. En un estudio muy sencillo, rápido, que hice para mi promoción universitaria, revisé los planes de estudio solo del grado de pedagogía que recogía alguna asignatura sobre sostenibilidad. Y hay 4 asignaturas en todas las universidades públicas de España. De esas 4, 3 las recoge como una asignatura optativa, la importancia que se le está dando, y solo una la recoge como una asignatura obligatoria, que es en la Universidad de Santiago de Compostela. Y después también, en mi línea de trabajo me interesaba la temática de la educación emocional o pedagogía de las emociones, educación emocional, porque creo que está muy vinculada cuando hablamos de compromiso y de conciencia con la Agenda 2030. Y no aparece. Si hacemos un repaso muy rápido de las leyes educativas, en la Ley Educativa del 2020 se recoge en la disposición adicional 6ª, o sea, no está entre los artículos fundamentales, que se tendrá en cuenta, no es obligatorio, en los procesos de formación del profesorado y en el acceso a la función docente. Y para el año 2022, los conocimientos, habilidades y actitudes relativos al desarrollo sostenible habrán sido incorporados al sistema de acceso a la función docente. Estamos en 2024 y no ha sido posible. Según esta ley, en 2025 todo el personal docente deberá haber recibido cualificación en las metas establecidas en la agenda. En mi experiencia cada año en pedagogía, pregunto al alumnado, después tenemos algunos datos si da tiempo, y les suena, alguno conoce, dicen que tienen algo de información de ODS, pero no entremos en las dimensiones de la agenda, no entremos, suena porque está, porque se escuchan algunos foros, ¿no? Bueno, también tenemos la ley para el cambio climático, que sí recoge específicamente en el artículo 35 educación y capacitación frente al cambio climático y que impulsará acciones que garanticen la adecuada formación del profesorado en esta materia y promoverá que las universidades procedan a la revisión del tratamiento del cambio climático, esto es muy concreto, en los planes de estudio. La CRUE, que es la Conferencia de Rectores y Rectoras de España, de universidades españolas, también en 2018 firmaba un acuerdo, aquí está muy sintetizado, donde se comprometía a que las universidades españolas se involucrasen activamente con la Agenda 2030 y con la incorporación del desarrollo sostenible en los planes de estudio. En la bastante reciente Ley Universitaria del 2023 aparece el desarrollo sostenible solo en estos 2 grandes bloques. En las funciones del sistema universitario, al igual que se habla de equidad e igualdad, el impulso de la sostenibilidad, lucha contra el cambio climático y los valores que se desprenden de los objetivos de desarrollo sostenible, y en la financiación. Una ley universitaria 2023, donde ya tiene un largo recorrido en política, que podría haber recogido más información y sobre todo concretar qué se va a hacer, cómo se va a hacer, en qué etapas se van a hacer, etcétera. Como experiencia a nivel nacional, relevante desde un punto de vista educativo, socioeducativo, tenemos el Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social, el INDES, que pertenece a la Universidad de Cádiz, donde trabajan de manera inter y multidisciplinar, unos 147 investigadores e investigadoras, en 3 líneas de investigación: sociedad y territorio, sociedad y comunicación y sociedad y bienestar. Desde ese laboratorio se está organizando, por si alguien está interesado, próximamente en octubre, el 2º Congreso Internacional sobre Desarrollo Sostenible en la ciudad en Cádiz, en Andalucía. Y previo a ese congreso están trabajando con bastante fuerza en esta jornada satélite
para analizar, reflexionar el papel de los institutos y los laboratorios sociales en la internalización y el desarrollo territorial, porque creo que es necesario que se empiece a poner los pies en el territorio. Otra de las experiencias que también lleva la Universidad de Cádiz es el Laboratorio de la Ciudadanía, Civitas Lab, donde está trabajando bueno, para visibilizar experiencias, dando voz a diferentes actores socioeducativos. Aquí hay algunas de ellas, un concurso sobre cortometrajes sostenible en el tiempo, talleres de bolsas con personas con discapacidad, están adaptando algunas obras clásicas como El Quijote en lectura fácil. Tienen el proyecto Juventud en Red de toda Andalucía y Espilia también, que es un proyecto participativo, un proyecto Erasmus Plus para estudiantes entre 10 y 12 años con un enfoque filosófico. A nivel nacional, algunos de los manuales, claro, hay muchos, pero es verdad que desde esa perspectiva pedagógica pues tenemos ahí cómo se puede trabajar los objetivos de desarrollo sostenible en la educación, la inclusión de los ODS en la educación superior, la guía práctica de ambientalización curricular que le llaman, educar para construir sociedades más inclusivas, etcétera, con pautas, con guías para la implementación en los currículum académicos, ¿no? Bueno, hay también materiales en La Coruña, en Galicia, infoguías que tienen la propia biblioteca también de cómo trabajar los ODS con el alumnado, cuentos ya colectivo infantil. ¿Y qué estamos haciendo en Canarias? Y voy sintetizando. En Canarias se ha puesto en marcha la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Es importante trabajar la Agenda de las Naciones Unidas, pero eso hay que llevarlo a cada territorio, ¿no? Entonces se han identificado 5 dimensiones, incorporando entre ellas la dimensión cultura, que no se recogía hasta ahora y que consideramos que es necesario defender y fomentar el patrimonio, 9 retos, 9 políticas aceleradoras, 49 prioridades de actuación y 316 metas canarias. Es una agenda que se ha desarrollado de manera participativa, porque así es como se considera que para poder implicar a la ciudadanía tiene que estar la ciudadanía en el diseño y en el diagnóstico de las necesidades que tiene la propia ciudadanía. Y está participando activamente, participan las 2 universidades que tenemos en Canarias públicas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, que es de donde vengo yo. Y La Laguna tiene, bueno, el Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible, que ha puesto en marcha, que es uno de los agentes que participa en la agenda. No solo ha participado en el diagnóstico, sino que participan en el desarrollo y en la evaluación, en el seguimiento que se va haciendo de estos datos. Hay 5 grupos de trabajo, como decía, sostenibilidad social, ambiental, económica, gobernanza y cultura. Se está trabajando en la recarga de vehículos eléctricos en diferentes campus universitarios, en la movilidad sostenible, ahora con el Cabildo de Tenerife, también en lanzaderas de guaguas, de autobuses para el alumnado de diferentes puntos de la isla para evitar el uso excesivo que hay de los vehículos. Programa Ingenia, que es sobre agentes de cambio para formar a la juventud. El Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales pues trabaja en la salud pública y bienestar, eficiencia de agua, compra, progreso social, cátedra de medio ambiente y desarrollo, el volcán, el portal de transparencia, el laboratorio de innovación social, etcétera. Hemos realizado una exposición sobre los ODS itinerantes por los diferentes también edificios y campus de la universidad. Se está poniendo en marcha los presupuestos participativos, donde tanto alumnado, el personal de administración y servicio como el profesorado puede participar presentando proyectos que se vinculen con el desarrollo sostenible, se les da una financiación y lo ponen en marcha en el propio campus desde diferentes ámbitos. Hay mucha variedad. Se ha trabajado desde 2021, que me incorporé yo, el programa Currículum Social. Se está vinculando al currículum europeo para, a través del voluntariado y de la responsabilidad social universitaria, que todo el personal de la Universidad de La Laguna pueda incorporarse a iniciativas de desarrollo sostenible y se recoja en el currículum, no como formación, que es el currículum tipo que estamos acostumbrados, currículum académico, sino como competencia, como valores y como habilidades a desarrollar, que al final es lo que también las entidades y empresas están solicitando.
Bueno, ejemplos del currículum, formaciones que se están llevando a cabo, cómo estamos vinculando ya también la parte emocional, como les decía, con el desarrollo sostenible, barrios ODS a nivel comunitario, materiales que tiene la propia universidad, diagnóstico, laboratorio de innovación social que tenemos, que ha sido reconocido como buena práctica por la ONU también recientemente, proyectos de cooperación que hemos llevado a cabo uniendo también sostenibilidad y emociones en Cabo Verde, un estudio que estamos llevando a cabo, como decía, con estudiantes de grado y donde ya les avancé un poco los datos que nos vamos encontrando. Y el reto, y finalizo, el reto, pues creo que desde la pedagogía y la educación lo que es necesario es trabajar la corresponsabilidad. La Agenda 2030 no es de las Naciones Unidas, no es de España, no es de Portugal, no es de los países, no es ni siquiera de los gobiernos autonómicos ni locales, sino que es de la ciudadanía, de la que está ahora, porque somos los que podemos hacer cosas para mejorar a los que vengan, ¿no?, posteriormente. Es trabajar en ese sentimiento de pertenencia, que además al principio la compañera también mencionaba la pertenencia, eso es hablar de cultura también en la comunidad, y de una educación consciente, ¿no? Y eso requiere un cambio de mentalidad. Para llegar a ese cambio de mentalidad, yo, un poco inventé hace un par de años esta escalera de la sostenibilidad, ¿no?, que es educar para la ciudadanía mundial. Hay que transformar la escuela, también la compañera antes indicaba algunas cosas, hay que transformar la escuela, hay que trabajar en una escuela con valores, una escuela con conciencia, una ciudadanía crítica, para conseguir una ciudadanía comprometida, activa y responsable. Y solo así podremos hablar de que tenemos una comunidad sostenible. Así que muchísimas gracias, obrigada. Algum resumo. 3 intervenções com perspectivas, não digo perspectivas no sentido de... foram formas de tocar este tema bastante diferenciado, o que é bastante interessante e que, portanto, nos permite a todos, no fundo, não fazer síntese, mas, num primeiro momento, ter uma ideia da complexidade e das múltiplas possibilidades de abordar, de enfrentar, enfim, de vestir a camisola em prol deste tema, né? Vão preparando as vossas intervenções, que eu, como tenho um horror ao silêncio e ao escuro, vou falando alguma coisa, mas vão preparando as vossas... E também vou pedir à Joana se eventualmente nos pode ver, se alguém dos que assista online faz-nos alguma interpelação aqui. Estão 6 participantes, mas se eventualmente algum fizer algum comentário, seria possível, já que nós dizemos que havia a possibilidade de estarem online, não nos podemos esquecer deles, senão para a próxima vez a organização é chumbada. Ora bem, uma primeira ideia que eu retenho disto, que retenho das 3 intervenções, a importância do conhecimento. Isto é demasiado sério, isto é demasiado, diríamos nós, complexo, é muito desafiante e nós não vamos ao fundo através do achismo. O achismo é eu acho, eu penso, tu achas, tu pensas. É necessário um conhecimento sólido, um conhecimento científico destas matérias para nós podermos efetivamente intervir, contribuir para estes objetivos de desenvolvimento sustentável. Este conhecimento, né, pode estar no currículo, este conhecimento pressupõe professores preparados, este conhecimento, e vimos nesta última intervenção, pressupõe um compromisso das instituições, nomeadamente da instituição de ensino superior, né, na formação dos seus diplomados, no compromisso dos seus diplomados, sendo que esta formação, este conhecimento, estas competências,
estão dentro e estão fora da sala de aula, não é? Isto, a segunda intervenção apontou-nos também nesse sentido. E algumas vezes, eu até gostaria de dizer, às vezes até estão mais e melhor conseguidas fora da sala de aula, porque dentro da sala de aula já cada vez estão menos alunos lá disponíveis e menos atentos e menos participativos. Portanto, às vezes, os espaços de formação fora das salas de aula, como pode ser os programas de voluntariado, os programas podem ser muito mais desafiantes para, no fundo, contribuirmos para esta aquisição de conhecimento, de competências nesta área. Portanto, esta é uma primeira ideia que apanhei das 3 intervenções. Uma segunda ideia tem a ver com a palavra da consciencialização ou conscientização, que a Cleise utiliza o termo mais brasileiro, não é? Nós aqui falamos mais em consciencialização, eu dá-me a ideia que tenha o mesmo sentido, um sentido de compromisso, um sentido, diria eu, de cidadania, de mobilização da pessoa. E isso, mais uma vez, me parece decisivo para conseguirmos levar avante os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ou seja, sermos capazes de não só ajudar as pessoas a terem conhecimento científico sobre as áreas, conhecimento científico e, inclusive, da psicologia da educação sobre estas, mas também a consciencialização, a mobilização das pessoas vai para além de ter conhecimento. E isso, essa atitude de compromisso, né, é também algo que nós devemos tentar assegurar na lógica destes mesmos objetivos. A terceira ideia que eu retinha aqui é como é que se faz, não é? Como é que se pode mudar realidades. E temos aqui vários exemplos. Penso que, no caso da Itaísa, nós não pudemos, vimos que havia muitas coisas e acho que há muita curiosidade em ver, porque há até indicadores, mas vimos, sobretudo na segunda intervenção de Pedro Cunha, alguns programas, não é? Algumas medidas. E eu diria que há aqui um modo de fazer que é decisivo para uma das coisas que é diferente daquelas estrelinhas ou daquelas coisas que tem muita cor, tem muita luz, mas dura pequenos momentos, não é? E estes projetos que permanecem no tempo têm, diríamos nós, certas características que lhes dão a sustentabilidade. E sem essa sustentabilidade também os resultados são muito parcos, não é? E é este modo de fazer que me parece a mim é essencial para nós conseguirmos, no fundo, mobilizar as pessoas. Aqui, uma das coisas que eu achei, a importância do outro. Algumas situações de risco significam situações de isolamento. Significa situações, diríamos nós, de pouca cooperação, de pouca partilha, de pouco trabalho conjunto. E parece-me a mim que no mundo da educação e em algumas áreas ainda se trabalha muito pouco em equipa. A gente fala muito de trabalho multidisciplinar, transdisciplinar, mas muitas vezes a lógica é das pessoas isoladas, das pessoas sós, não é? E muito pouco se pode fazer dessa forma. Nós enriquecemos-nos, nós, no fundo, crescemos através do outro, através deste estar com o outro, não é? E é, diria eu, uma das coisas importantes, que é não olhar estas situações de risco com um certo fatalismo, não é? Mas é uma certa vontade de planear as coisas. Não se pode ser feito, acho que é planear, ter intencionalidade, ter planeamento, ter avaliação, não é? E na medida em que isso existir, a possibilidade destes programas, destas ações, se prolongarem no tempo, não é? Porque o prolongar no tempo não significa fazer sempre a mesma coisa, é o fazer remodelando objetivos, remodelando as práticas, atendendo às novas circunstâncias que vão. Eu diria, eram estes 3 ingredientes
né, que eu retinha destas 3 intervenções. A importância de um conhecimento, né, a relevância de termos este conhecimento partilhado, né, com as pessoas, a informação, com as pessoas que exercem, diríamos nós, atividade, professores, psicólogos que sejam, ter este conhecimento. Segundo, conseguir mobilizar, consciencializar para a relevância e mobilizar as pessoas a comprometerem-se com estes mesmos. E terceiro, criar oportunidades das pessoas poderem, no fundo, empoderar-se, no fundo, organizarem respostas que serão, a cada momento, as respostas possíveis, as mais adequadas a cada situação, desde que isso seja devidamente pensado, intencionalizado e planeado e avaliado. E, mais uma vez, muito obrigado aos nossos 3 convidados.